Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, se cuidando, ficando em casa sempre que possível. Vamos ter aí um pouquinho mais de paciência, de força, de fé. A gente vai conseguir controlar essa pandemia, todos seremos vacinados. E isso é só um grãozinho de areia perto da eternidade do deserto que é a nossa existência, né? Hoje a gente vai falar do capítulo 2, da parte primeira do Livro dos Espíritos. Esse capítulo traz os elementos gerais do universo e ele deixa um pouco mais evidente, né, reforça o que já foi dito no primeiro, sobre como nossas faculdades, nossa linguagem, nossos sentidos não são desenvolvidos o suficientes para conseguir compreender toda a essência, toda a natureza e tudo aquilo que nos cerca, tá? Principalmente aqui quando a gente for falar dos elementos gerais do universo. Isso a gente vai conseguir ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo da nossa evolução moral, espiritual, a gente cada vez mais vai conseguir compreender um pouco melhor. Então, é só não ter pressa, um dia a gente chega lá. Mas, por enquanto, a gente ainda vai ter limitações, então a gente vai conseguir entender um pedacinho, né? Não todo. Com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento, com até mesmo, como que eu poderia falar, mensagens dos espíritos, né? A gente consegue revelações, a gente vai conseguir cada vez mais entender um pouquinho melhor desse mundão aí que nos cerca, tá bom? Vamos ter de novo paciência que um dia a gente chega lá. Então, quais são os elementos gerais do universo, né? Deus, primeiro não vamos esquecer, Deus está acima de tudo, né? Ele não é o elemento do universo, mas ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele que criou tudo. Então, ele está acima de tudo. E a gente tem dois principais elementos, né? Um deles é o espírito, tá? E o outro é a matéria. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles, com mais detalhe, mas dentro das limitações que a gente consegue, né? Com relação ao espírito, a definição é que é o princípio inteligente, tá? E, e, e basicamente é isso. É o princípio inteligente, ponto. A gente não consegue, pela nossa linguagem, compreender, porque o espírito não é palpável, né? Ele não é nada pra gente, assim, se a gente fosse definir, define o espírito. Ele tem 1,5 m. Não, não tem. A gente não consegue definir ele de forma alguma dentro da nossa linguagem. E o nada não existe, então ele é alguma coisa. Ele é o princípio inteligente e é assim que a gente consegue definir. A nossa, né, a gente não é capaz de conseguir entender a natureza íntima dele, a forma de criação dele, né, a existência dele. Mas ele existe, a gente consegue perceber ele na, na nossa existência porque a gente consegue perceber a inteligência, né? Qual que é a diferença de uma cadeira para a gente? A gente é inteligente, a gente tem alguma coisa inteligente ali que a cadeira não tem, né? Então, esse é o princípio inteligente, é o espírito, tá bom? E a gente tem a matéria, né? Matéria como a gente conhece, a matéria palpável, né? A natureza, os elementos, aí aquela tabela periódica tão amada por quem gosta de química e tão odiada por quem não gosta, né? Todos os elementos e, e tudo aquilo que nos cerca, né? Tudo que é ponderável, mesmo aquilo que a gente não consegue ver, mas que os outros sentidos conseguem aprender, ou que um telescópio, ou que algo que a ciência vai desenvolver ainda consiga ponderar, é matéria, tá? Mas não só isso, gente. As ondas, a vibração, o calor, a luz, o campo magnético, a energia, né? Tudo isso também é matéria. É uma matéria diferente, é um fluido, né? É uma matéria mais sutil, né? É uma matéria que não consegue ponderar. Mas também a gente pode definir como matéria nesse esquema didático, vamos dizer assim, que o Kardec com os espíritos definiram, tá? Então,
tudo que tem no universo ou é espírito, nós, né, é questão a parte inteligente que tem de nós, ou é matéria. E a matéria em dois níveis, né? Uma matéria mais pesada, vamos dizer assim, né? Uma matéria ponderável, que a gente consegue ponderar, a gente consegue medir, e uma matéria imponderável, que ela é mais sutil, tá? E essa matéria mais sutil é o que os espíritos chamam de fluido cósmico universal. Então, ele é a matéria, mas é uma matéria mais perfeita, mais leve, né? Mais sutil. E como a matéria, ele tem, matéria que a gente conhece, né? Ele tem propriedades. Então, de acordo com a interação, de acordo com as combinações, com a força, com a energia, com a velocidade, com as ligações, a ordem, tudo, ele tem propriedades muito específicas, diferente da matéria ponderável, mas também propriedades, né, como as que a gente entende que a matéria tem. E essas propriedades, elas vão em muitos campos, tá? E muito além do que a gente consegue compreender, porque a gente tem o fluido cósmico universal interagindo em todo, né, em todo o espaço sideral, em todo o universo, não só aqui, perto da Terra. E em outros mundos, ele tem até propriedades diferentes do que as que a gente conhece aqui, tá? Mas o campo magnético, o fluido, né, elétrico, né, energia, que mais? A vida, né, o que dá vida, né, e de novo a gente pode entrar no exemplo, né, qual que é a diferença de uma cadeira para nós. Então, a cadeira para nós é inteligência, mas além disso a gente tem vida e a cadeira não tem. E essa vida, ela é propiciada pelo fluido cósmico universal, tá? Até nesse ponto, acho que algo importante a dizer é que os espíritos comentam que tudo tem origem em um único elemento, né, primário, e com as diferentes combinações e interações, e momento, e energia e velocidade que acontece essas interações, ele se transforma em todo o resto que a gente conhece. Então, aí o Hamilton, né, que é um grande conhecedor de física, pode explicar mais pra gente, mas já tem começado, né, a ciência já tem começado a tentar identificar isso, tem alguns estudos preliminares, né, mas na época do Kardec, ele até comenta assim, olha, atualmente, até o presente momento, a gente não tem a possibilidade de conseguir entender essa matéria primitiva. Então, pode considerar o que a gente conhece hoje, né, de elementos, os átomos, né, os prótons, os elementos básicos da tabela periódica, pode considerar isso. Um dia, quando a ciência se desenvolver e conseguir compreender qual que é esse elemento primário, aí a gente começa a considerar isso, né? Pode mudar de opinião, porque como Kardec falou desde o princípio, entre a ciência e o espiritismo sempre fique com a ciência, com a verdade, né? E à medida que a ciência for desenvolvendo, algumas coisas que estão escritas, né, que foram reveladas pelos espíritos, vão se tornar palpáveis para nós. Mas enquanto não for, fique com a ciência, sempre escolha a razão, né, aquilo que faz sentido para a gente, porque é aquilo que realmente, né, no nosso cenário, naquilo que a gente consegue compreender, aquilo é a verdade, né, e não deixa de ser verdade por isso, tá? Então, o que os espíritos trouxeram aqui de conceito é algo que hoje em dia a gente começa a compreender, mas que a gente está muito longe ainda de compreender. Mas é que todos os elementos, tudo no universo, ele tem origem num único princípio, né? Que a gente podia chamar de fluido cósmico universal, tá? Que é a matéria na sua essência, né, mais elementar, assim, mais primária de todas, tá bom? E para tentar exemplificar, a gente tem a questão aqui, né? Essa imagem tenta desenhar, já que a gente não consegue. E não tá certa, né? Com certeza não tá certa, mas é a forma da gente conseguir visualizar
um pouquinho isso que a gente falou, tá? Então, a gente tem o espírito, que é o nada, mas que na verdade existe, né? Alguma coisa, é o princípio inteligente, tá? E a gente tem o nosso corpo material, que é a matéria no nível que a gente consegue compreender, entender, ponderar, né? Que é o nosso corpo. E aí tudo que está ao nosso redor. O que dá vida ao nosso corpo e o que permite que o espírito se comunique, se interaja, né? Cause impressão no corpo, é o perispírito, o que a gente chama de perispírito, que ele é formado pelo princípio cósmico universal, tá? Então, ele é formado dessa matéria mais sutil. Então, o nosso corpo é muito grosseiro para que o espírito, que é coisa alguma, vamos dizer assim, consiga gerar impressão nele direto, porque o nosso corpo é muito grosseiro. Então, o espírito se utiliza dessa matéria mais sutil, mais perfeita, que é o fluido cósmico universal, e ele cria o perispírito, e através do perispírito, da utilização desse fluido cósmico universal, é que o espírito consegue gerar impressão no corpo, tá? E esse fluido cósmico universal também dá a vida, né? A energia vital aí para o corpo. Então, ele tem muitas propriedades, muitas funcionalidades, né? Muitas formas de ser, ele está presente no universo todo. E a gente vai ver com mais detalhe isso mais pra frente, tá? A gente vai ter um capítulo que a gente vai falar só de perispírito, vai falar de, enfim. Tudo isso vai ser muito mais aprofundado, né? Toda essa parte dos elementos gerais do universo também é bem detalhado na Gênese, né? Se alguém tiver interesse de ir lá, dar uma olhadinha, tá bom? Mas basicamente é isso. Então, recapitulando, a gente tem 2 elementos gerais, o espírito e a matéria, e a matéria se divide em 2 níveis, né? Uma matéria mais sutil, mais perfeita, e uma matéria mais grosseira aí, que é ponderável, que é aquilo que a gente conhece, tá bom? E aí a gente entra no finalzinho, tem 2 perguntas finais nesse capítulo que fala sobre o espaço, né? Então, o Kardec pergunta se o espaço universal é infinito ou limitado, e os espíritos informam que ele é infinito, e é muito difícil a gente conseguir compreender isso, pelo menos eu não consigo compreender algo infinito. Eu sempre penso que em algum lugar vai ter uma conexão, a gente vai chegar, dar a volta e chegar no mesmo lugar, mas não é assim que, na verdade, né, os espíritos deixam claro. Eles falam que se tivesse um limite, né, o que teria depois desse limite, né? Então, o espaço é infinito e nada no universo é vazio, tá? Tudo é composto. Deus, perfeito, né? Ele jamais criaria algo inútil, algo vazio. Então, tudo que a gente não consegue compreender no universo é porque a gente ainda não consegue compreender, né? Não tem o buraco negro vazio. Até lá tem matéria, né? E uma matéria que a gente não consegue aí ponderar, mas ela existe, tá? E tem uma funcionalidade. Então é isso por hoje, gente. Espero que eu tenha trazido de uma forma um pouco mais simples esses conceitos tão complexos e a gente fala um pouquinho melhor aí durante o nosso encontro na terça-feira. Mas se tiver alguma dúvida, quiserem já perguntar antes, deixar perguntas aqui, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada. Beijão.